Nascido em São José dos Campos em meados dos anos 1960, ele já foi secretário de Meio Ambiente de São José e de Ilhabela. Foi diretor da Secretaria do Verde de Mogi das Cruzes, assessor da Secretaria Estadual de Energia e apresentador do programa Planeta em Foco. Fundador e coordenador de projetos da ONG Vale Verde e maior entusiasta em transformar a Concha do Banhado, o maior cartão postal joseense, em um parque de preservação ambiental. Aqui na cidade ele cresceu, viveu e construiu família, mas sua verdadeira paixão está no mar. Ele é biomédico por formação e viajar está no topo da lista de seus hobbies favoritos. Quem me recebe hoje para o Entrevistas é o filho da dona Jaú, André Miragaia. E hoje quem me recebe é o ambientalista super conhecido aqui na cidade. Aliás, falei que ele é ambientalista porque é assim que ele é conhecido, mas ele não é só isso não, viu, gente? Quem me recebe hoje é o André Miragaia. André, obrigada, viu? Por me receber aqui. Imagina. Nessa casa que você nasceu praticamente, né? Eu nasci nessa casa, quer dizer, praticamente nasci nessa casa, né? Eu vim morar pra cá com 1 ano de idade. Quando eu nasci, meus pais estavam construindo essa casa. Meus pais moravam aqui na Rua Maitá, né? Que é a rua aqui ao lado. E aí eles estavam em construção, né? Tinham comprado esse terreno aqui, estava em construção dessa casa aqui. E aí, quando eu estava com 1 ano de idade, a gente já mudou pra cá. Então, praticamente nasci aqui e vivi minha vida toda aqui, né? No centro aqui de São José, na Dousane Ricardo aqui, pertinho do Banhado também, né? Você é o mais novo de 5 irmãos. Sou o mais novo de 5 irmãos. Foi muito mimado? Olha, o que eu era mimado pelos meus pais, meus irmãos me castigavam. Então, assim, como os meus pais trabalhavam, né? Tava o dia inteiro fora. Minha mãe era diretora do João Cursino aqui. Então, ela ficava o dia todo fora. Meu pai também trabalhava no CTA, também ficava o dia todo fora. Então, os 5 irmãos, e você sabe que irmão com irmão, e o menor sempre leva ao pior, né? Então, assim, o que eu não deixei de apanhar dos pais, eu apanhava dos irmãos também, né? Eles aprontaram muito com você? Ah, todos nós aprontamos muito. Eu também aprontei bastante, né? Mas, assim, se tinha alguém que apanhava, era sempre o caçula, né? Porque eu que era mais fraco, né? Então, assim, aquele era sempre a lei do mais forte, né? Meu irmão, que era mais alto, era maior ali da turma, tudo, né? Então, todo mundo andava meio naquela regra da lei do mais forte aqui dentro, né? André, te apresentei como ambientalista, até porque é seu forte, você levanta essa bandeira, né? Sim. Mas além de ambientalista, você é biomédico. Sou biomédico. O que mais que você é? O que você já fez? Então, eu me formei em biomedicina, né? Lá em São Paulo, morei lá em São Paulo. Depois vim trabalhar na área da saúde. Eu trabalhei um bom tempo na área da saúde, na parte de análises clínicas, depois análises toxicológicas. Depois disso, eu saí dessa área, né, dessa área da saúde e fui morar em Caraguá. Fiquei um tempo lá morando em Caraguá, lá trabalhando com turismo, com essas coisas, com embarcação, com tudo. E desde 87, né, que a gente já vem assim na militância mais forte assim do movimento ambientalista aqui em São José, né, que no começo era uma coisa bem incipiente, pouquíssimas pessoas, tudo. Não mudou muito de lá para cá, né? Ainda continuam sendo poucas pessoas tratando desse tema aqui na cidade. Mas de 87 para cá, mais ou menos, que começou a minha militância quando a gente fundou a ONG Vale Verde, aqui em São José. Inclusive, eu vou te perguntar da Vale Verde, sim, mas daqui a pouquinho. Eu quero que você fale da sua relação com seus irmãos, com seus pais. Eles também têm essa pegada ambientalista, sustentável ou não? Você é o do contra? Não, foi mais de mim mesmo, assim, né? Aliás, assim, porque eu venho de uma geração e de uma época que, assim, esse assunto meio ambiente, até os anos 70, anos 80, a gente começou a ter alguma coisa sobre meio ambiente, ver alguma coisa, saber alguma coisa sobre meio ambiente através da imprensa dos anos 80, dos anos 80 para cá. Até os anos 70, assim, esse era um assunto pouco difundido. Eu sempre gostei muito, assim, principalmente quando eu ia para Caraguá, né, de Mata Atlântica, sempre andei muito em trilha, sempre gostei muito de praias, essas praias desertas, praias virgens, que em Caraguá, por exemplo, tinha muitas praias desertas, né? A própria praia de Martim de Sá, eu me lembro quando a primeira vez que eu fui para Martim de Sá, a gente chegou por trilha, né? Pelo morro na praia de Martim de Sá. Hoje, a praia está um colosso, né? Assim, com edifícios, com uma baita de uma ocupação. Então, assim, esses anos 70, assim, eu vi o processo de transformação
E assim, no início dos anos 80, né, até quando eu fiz vestibular e tudo mais, assim, eu já tinha uma pegada, assim, sabe, de gostar de coisa de meio ambiente. Na época eu já lia bastante sobre o Partido Verde, que foi fundado na Nova Zelândia, depois foi para a Europa, na Alemanha, e aí que começou essa coisa, né, de Partido Verde e tudo. Então, assim, começou um pouco o meu gosto por essas coisas, assim, no início dos anos 80. E daí, em 87, 88, junto com os amigos aqui em São José, o André, aquela galera toda daquela época, o Marcelo Alvim e tudo, o Mário Lúcio, o Sapucaí, teve várias pessoas aí que participaram dessa construção da ONG Vale Verde na época. Daí foi a inserção realmente, assim, no movimento ambiental nosso, foi na constituição da Vale Verde. Aliás, já que falou da ONG Vale Verde, vocês fundaram, que fim levou? Não se fala mais da ONG Vale Verde? Então, ela passou por um processo. Quando eu saí da Vale Verde, eu saí em 2007, que eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de São José. Eu estava na Vale Verde nessa época. E a gente estava tocando vários projetos, né? Tinha projetos no Litoral Norte, tinha um projeto da maquete ambiental do Vale do Paraíba, que a gente trabalhou com várias escolas por toda a região do Vale do Paraíba, com educação ambiental. E quando eu saí em 2007, eu assim, como eu era do terceiro setor e fui para o primeiro setor, que é o setor governamental, por uma questão ética você se desliga de um dos setores, né? Porque assim, não dá para você estar com os dois pés em duas canoas, porque o próprio movimento ambiental também não aceita isso, né? Eu mesmo, quando era ambientalista, também não queria alguém do governo participando do movimento ambiental, porque daí fica uma contradição, né? Muitas vezes nos debates. Mas enfim, eu saí em 2007 e depois disso, assim, a Vale Verde ainda continua com algumas pessoas ali, continuando tocando os projetos. Recentemente, a gente até teve com o pessoal da Vale Verde, a gente teve uma reunião, né? Porque assim, estava a Sueleide, que ficou durante o período que eu saí também, ela ficou trabalhando lá, depois ela faleceu, né? Ela teve uma doença, teve um problema, acabou falecendo. A filha dela, né, cresceu, que era uma pequenininha, que começou na Vale Verde também, começou a tocar os projetos, mas a filha dela passou na faculdade de medicina, daí a vida dela tocou, mudou, até a gente imaginou de retomar essas coisas, mas já não é mais como era nos anos 80, entendeu? As coisas já são mais diferentes, a gente já está bem mais velho também, né, então as coisas já são mais diferentes. Mas a Vale Verde ainda existe, né, ou seja, não está mais com a mesma pegada que tinha antes, mas ela ainda existe e tem o pessoal ainda tentando dar uma reequilibrada nas coisas lá para voltar a participar. Você está fazendo parte de alguma ONG, alguma coisa ambiental nesse momento? Eu estou numa associação, né, do Parque Roberto Bulhamax, que é o Ricardo Veiga, a esposa dele, tem um pessoal aí da cidade, assim, do pessoal de arquitetos, urbanistas, né, que trabalham com essa preservação do patrimônio ambiental, patrimônio histórico, arquitetônico, mais da cidade. Eu estou participando dessa entidade, eu estou inclusive fazendo parte do conselho dela. Eu voltei a fazer parte um pouco assim do Conselho da Vale Verde, mas não estou assim participando mais ativamente. E estava no Partido Verde, né? Mas assim, me afastei um pouco da executiva do Partido Verde, continuo filiado, mas me afastei da executiva, tudo. Então assim, eu estou deixando, a militância está um pouco adormecida nos últimos tempos. Você realmente está curtindo sua aposentadoria, né? Estou curtindo minha aposentadoria, que bom, né? Que ótimo, que ótimo. Quem recebe a gente hoje aqui é o André Miragaia. Ele, como você pôde ver agora, é ambientalista, biomédico e aposentado, curtindo a aposentadoria. A gente vai dar uma rápida paradinha, mas daqui a pouquinho, ele falou que começou esse gosto mais tarde, mas eu acho que esse gosto pelo meio ambiente começou desde criança. Não à toa, ele tinha como quintal o banhado aqui de São José dos Campos. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. Então foi aqui que você cresceu? Foi aqui que eu cresci, nessa rua aqui brincando, jogando bola. Não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto. Tudo terra. Era paralelepípedo. Quando eu era pequeno aqui era paralelepípedo. O asfalto veio bem depois. E a rua de terra, né? A Avenida São José era de terra, então a gente jogava futebol aqui na rua. E André, é verdade a história que você foi atropelado ali na Avenida São José? Foi. Quando eles inauguraram o asfalto da Avenida São José, que a Avenida São José era de terra. Aí eles fecharam a avenida para fazer o asfalto, né? Para daí virar uma grande avenida mesmo. Quando terminaram as obras, eles estavam fazendo a inauguração e eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Aí eu fui atravessar a avenida, o carro me atropelou ali, então inaugurei a Avenida São José. O primeiro acidente foi eu.
De volta com entrevistas, hoje conversando com o André Miragaia, 60ão André Miragaia e todo conservado desse jeito. André, como que é a sua relação? Assim, a gente estava falando antes do intervalo da sua relação com o banhado. O banhado praticamente seu quintal, né? Você sempre morou com esse jardim aqui na frente. Exato. Quando a gente veio morar aqui, né, da Zanicato, a Avenida São José, né, que margeia o banhado ali, aquela avenida, hoje é Madre Teresa, né, que a gente chama de Avenida São José, mas a Avenida Madre Teresa. Ela era uma rua de terra, uma avenida de terra. Então, assim, até a gente ia para o tênis clube, né, quando era criança, a gente ia a pé por uma rua de terra, né. E a gente descia ao banhado, meu irmão, principalmente, assim, quando ele era um pouco mais velho do que eu, né, então ele descia com os amigos, porque naquela época que a gente era criança, as crianças brincavam de matar passarinho, de caçar passarinho, aquelas coisas, né? Que era uma coisa da nossa infância. E o banhado era quase que uma florestinha, né? Do lado de casa, assim, e puxava muito a nossa imaginação também, né? O banhado tinha uma linha do trem, e esses barrancos do banhado, né? Essas margens do banhado, a gente usava muito. Aqui na rua era uma festa, cada vez que alguém comprava televisão, geladeira, fogão, alguma coisa, porque vinha tudo embalado naqueles papelões gigantes assim, e a gente criança aqui na rua ia todo mundo ficar na porta ali esperando a hora de jogar o papelão fora, porque a gente pegava aqueles papelões grandes e botava na beira do banhado e fazia um tobogã. Então a gente descia nesse barranco do banhado e ia até a linha do trem, escorregando, né, porque ela tinha assim mais gramíneas mesmo, né, esse barranco não tinha as árvores que foram plantadas, né, nos anos 70, mas assim, era um barranco mesmo, assim, era uma falésia quase, né, esse banhado. E a gente escorregava no banhado, ia brincando e descia até a linha do trem, escorregando. Aí a gente subia de novo o barranco, chegava aqui em cima e colocava aqui os papelões aqui pra gente escorregar. Então assim, a nossa infância foi meio brincar no banhado. E o próprio banhado, né, era uma área, antes da construção das represas, a represa de Paraibuna, a represa de Santa Branca, etc., o banhado era uma área que o rio Paraíba, ele enchia, por isso que ele chama banhado. Você chegou a ver o banhado encher? Sim, sim. Ele não enchia até a boca, entendeu? Mas assim, você via que era uma planície toda inundada, né? Quando o rio Paraíba espraiava, ele inundava todo o resto do banhado, assim. Então, era uma área de várzea, realmente, sempre foi uma área de várzea, né? E você tem muitos animais da várzea, né? Tanto que eu me lembro uma vez, quando a gente era pequeno, eu era bem pequeno, meu irmão foi lá para o banhado, foi brincar lá embaixo, caçar aquelas brincadeiras e tudo mais, e ele trouxe um frango d'água. Ele trouxe um frango d'água aqui para casa vivo e deixou aqui no quintal de casa. Minha mãe ficou louca, né? Porque é um animal silvestre, né? Mas assim, criança, né? Aquelas coisas trouxe para cá, então trazia aqueles preazinhos, trazia, sabe, esses animais assim que você... Minha mãe uma vez estava varrendo a calçada aqui na porta de casa, uma cobra coral veio, chegou no pé dela, chegou perto do pé dela. Então... assim, essa convivência com o banhado, né, e o que foi o banhado, né, nessa época que enchia d'água, que tinha esse problema, isso aí foi o quê? Nos anos 60, né, que eu me lembro do banhado assim, ainda de ter bastante água e tudo. Com a construção das represas, regularizou a vazão do rio e aí começou o processo de ocupação. Né, porque antigamente tinha quase nada de ocupação no banhado, tinha pouquíssimas ocupações do banhado. Até porque assim. Era construir, a água levava. Não tinha jeito, não tinha jeito, era uma área inundável, né? Era uma área inundável, então quem construía ali ficava muito próximo da linha do trem, que era uma área de aterro ali para as pessoas construírem. Então isso eu estou falando assim, eu estou com 62 agora, isso foi dos anos 60 até 65, mais ou menos assim, não tinha praticamente nada de ocupação na área do banhado. Né? Foi depois realmente... no final dos anos 60, início dos anos 70, assim, que começou realmente a aumentar o processo de ocupação ali. O que não deveria ter sido permitido lá atrás, né, que já seria um problema a menos hoje em dia. O banhado é o cartão postal de São José, era seu quintal, é o quintal de todo mundo praticamente, sim, né? Sim. É a identidade da cidade. É a identidade, né, da cidade. Você participou de todo o processo para transformar o banhado numa unidade de proteção ambiental, né, André? Isso, uma unidade de conservação de proteção integral. Qual que é a diferença de APA e de unidade de proteção? Como que funciona? Tá. Você tem as várias categorias de unidade de conservação. Você tem as de uso sustentável e você tem as de proteção integral. O banhado sempre foi uma categoria de uso sustentável. Isso é uma APA, área de proteção ambiental, onde você pode ter determinados tipos de atividades. Então, atividades, por exemplo, de agricultura, você pode ter dentro de uma APA. Ocupações de baixíssimo impacto, você pode ter dentro de uma APA. Quando você transforma numa unidade de conservação de proteção integral, aí a modalidade já é outra, já é muito mais restritiva. Então, não é uma área
possível de ter ocupação é como a Serra do Mar. A Serra do Mar aqui, a serra lá na parte da Mantiqueira, dentro do Parque da Mantiqueira. Então, assim, são áreas que não prevêem ocupação urbana, né? Que você não pode ter ocupação, que você não pode ter nenhum tipo de exploração de construção, né? Você não pode ter exploração de agricultura, né? Você tem as espécies nativas, é uma área muito mais assim, até para soltura de animais, né? Uma unidade de conservação e proteção integral, para lazer, contemplação, educação ambiental, são outros usos que é um pouco diferente da APA, né? A APA já permite determinados usos. Seria mais ou menos um parque de preservação ambiental e que não cabe mais moradores, né? Na verdade é o seguinte, você tem esse processo de ocupação, né, dos anos 60 para cá, e que é uma área realmente que não é uma área para ser ocupada, porque é uma várzea, é uma área de várzea. Mesmo que você tenha as represas que contêm o espraiamento do rio, né, ou mesmo que você não tenha mais o processo de inundação do rio, é uma área de várzea, é um solo de característica de várzea. Tanto que várias das construções que tem no banhado, você tem problemas de infiltração de água, você tem problemas assim, até mesmo de movimento de solo. Por quê? Porque é uma área instável. O banhado é um fundo de areia, né? Tanto que, assim, muito da nossa briga no passado foi para não deixar tudo isso virar uma grande exploração de areia também, né, na região do banhado. Porque tem muita areia no subsolo do banhado. Então, assim, eu sei que muita gente que mora hoje no banhado fica revoltado quando a gente fala isso, assim, mas não é uma área propícia à ocupação, né? E até me estranha, às vezes, eu ver ambientalistas, colegas meus, assim, defendendo a ocupação na área do banhado, porque é uma área de várzea, não era uma área para ser ocupada. Tudo bem, o poder público foi falho durante todas essas décadas. Lá atrás, né, quando permitiu. Nos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90 e tudo mais, assim, houve uma leniência do poder público, aquela coisa de a gente está vendo que está acontecendo uma coisa irregular, mas a gente finge que não vê. Aquele processo de favelização que aconteceu. Então, assim, aí muitas dessas pessoas que estão lá já estão lá há muito tempo, já se estabilizaram na nossa vida. Então, hoje, a grande dificuldade na discussão com o banhado é como você compatibilizar uma área que tem que ser protegida, uma área de proteção ambiental, com essa ocupação urbana. Entendeu? Essa é a grande discussão que vai se fazer. Porque se você regulariza a situação como alguns querem, né, que faça a regularização da situação, nada impede que amanhã ou depois essas pessoas venham dessas áreas e virem um outro tipo de ocupação, né? O banhado começa a ter outros tipos de edificações e aí realmente você perdeu essa concha do banhado, essa coisa que a gente tem aí, que é histórico, né, para São José, né, que é a grande paisagem da cidade, é o banhado. Então, assim, não pode ter ocupação? Tudo bem, essa ocupação aconteceu. Como é que a gente vai compatibilizar, né? Como é que vai fazer a transferência dessas famílias? Tem que ter respeito por essas pessoas que estão lá morando. Moram aqui na região central, não adianta querer levar ela para um outro lado da cidade também, né? Tudo tem que ser... Então, assim, tudo isso assim, não são problemas fáceis de serem resolvidos, por isso que a gente está tanto tempo, né, com esse problema aqui na cidade e com essa discussão. Conscientização ambiental para você, né? Você acha que aumentou a conscientização ambiental? Aumentou a atitude, diminuiu a atitude? Porque a conscientização e a atitude são coisas diferentes, né? Sim. Como que você vê essa questão? Você me viu falando disso já outras vezes, né? Sempre, eu falo assim, né? Quando as pessoas sempre me perguntam, você acha que a consciência ambiental hoje, não tenha dúvida, a consciência ambiental hoje mundial, nacional, até mesmo no meio político, né, que era uma coisa muito difícil de você ver, o problema é a atitude. As atitudes nossas ainda estão da década de 70, entendeu? Muitas das atitudes na parte de ocupação. E aquela coisa, né? É como tem um amigo que fala, né? Eu morro de medo daquelas pessoas que são apaixonadas pelo meio ambiente. Eu adoro o meio ambiente. Por quê? Porque ele quer ter uma casinha na beira do rio, exatamente dentro da APP, onde não pode, né? Então tem muita gente que adora o meio ambiente, ele adora tanto que ele quer morar lá dentro, né? Da unidade de conservação, essas coisas. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje, né? A conscientização está maior. O problema são as atitudes. E que começa dentro da própria casa, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o André vai falar um pouquinho como que foi a convivência com os irmãos. Ele falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu quero que ele fale principalmente da mãe dele, que eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar da mãe dele ou até estudado com a mãe dele. A mãe dele foi professora e diretora de escola. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e no Entrevistas de hoje, quem me recebe é o André Miragaia.
No bloco anterior, André, eu comentei sobre a sua mãe. Quem foi a sua mãe? Então, a Dona Jaú Miragaia. A minha mãe foi jogadora de basquete aqui em São José, né? Nasceu aqui em São José, nascida aqui. Filha da minha avó, Dona Ismênia Miragaia também, que era costureira, muito antiga aqui. E minha mãe jogou basquete, jogou voleibol. Minha mãe foi uma das fundadoras do tênis clube aqui de São José. E ela jogou durante toda a fase dela de juventude, adolescência, tudo, ela jogou basquete, inclusive chegando até a participar de uma seleção brasileira, que jogou um sul-americano no final da década de 40, né? Ela viajou para o Peru para disputar um torneio sul-americano lá, defendendo a seleção brasileira. Aliás, tinham várias pessoas daqui de São José, Dona Sirene, Poli, Veneziane, tinha outras pessoas aqui de São José que também foram convocadas, né, porque eram poucos núcleos, né, que tinham basquete, principalmente basquete feminino, mas eram poucos lugares que tinha cidade. Aqui no estado de São Paulo, quase que sempre foi uma tradição, né, de concentrar, por causa da Paula, de Hortência e tudo mais, foram aqui do interior de São Paulo também, né. Então aqui São José sempre foi um berço assim, do basquetebol, né, tanto masculino quanto feminino, e minha mãe nessa época, né, dessa juventude, anos 40, ela chegou a defender a seleção. Defendeu também a seleção paulista de vôlei também, né, porque naquela época também poucas mulheres praticavam esportes, né, e o esporte não tinha essa exigência que tem hoje, não tinha essa competitividade e toda essa glamorização, o que se transformou o esporte hoje em dia, né, que virou um grande evento. Então, assim, ela chegou a jogar na seleção paulista de vôlei, jogou na seleção brasileira de basquete e foi diretora do João Cursino, né, do colégio. Estudou no João Cursino, muita gente estudou no João Cursino, que era o maior colégio do Vale do Paraíba, né? Acho que tinha mais de 5 mil alunos, né, nos anos 70, do João Cursino, na época que ela era diretora, e tinha 5 filhos, né? Então, assim, nenhum de vocês foi para esse lado do esporte? Então, eu sempre gostei de jogar bola, assim, a gente sempre gostou de jogar bola, mas assim, realmente esporte de competição, não teve ninguém assim que pegou. Até porque eu gostava mais, né? Eu até queria ser jogador de futebol quando era criança e tudo mais, mas mesmo não, você vai estudar, né? Porque esporte não dá camisa, não dá futuro para ninguém, mas que naquela época realmente não dava, sim, né? Quem ia jogar bola, alguma coisa... É por brincadeira, né? Era mais você ia porque gostava. Seu pai também jogou basquete, Meu pai também jogou basquete. Meu pai é de Taubaté, a família é de Taubaté, e meu pai jogou pelo time de Taubaté, Jogos Abertos do interior. Meu pai jogou várias vezes por Taubaté, jogou aqui em São José, contra São José, e depois meu pai veio morar aqui em São José para trabalhar no CTA. Meu pai era desenhista, né, projetista, e veio trabalhar aqui no CTA, e daí conheceu minha mãe e tudo mais, e acabaram se casando, e daí ambos largaram o basquete e passaram a viver a vida de casados e tiveram 5 filhos. Vocês tiveram uma boa relação quando vocês eram crianças, inclusive seus pais viajavam muito, levavam vocês muito para o litoral, né? Sim, sim. Vocês iam bastante para o litoral? A gente ia bastante para Caraguatatuba, né? Foi ainda nos anos 60, foi antes da catástrofe de 67 em Caraguá. Foi no início dos anos 60, meus pais compraram um terreno lá em Caraguá e construíram, né? Junto com um professor que era amigo da família. E construiu uma casa lá, e a partir daí a gente, toda vez que tinha as férias, né? Férias escolares eram 2 vezes no ano, né? Era janeiro, fevereiro, e depois você tinha em julho de novo as férias, né? Então a gente sempre passava as férias, né, escolares, a gente sempre passava lá em Caraguá, então eu acabei até criando uma identidade grande com a cidade de Caraguá também, né? Eu gosto muito de Caraguá, tenho muitos conhecidos, muitos amigos lá em Caraguá também, e boa parte da minha infância, da minha vida, assim, foi lá em Caraguatatuba. André, e como que é a sua vida hoje? Você está casado, tem um filho, ficou só no Eric mesmo, né? Fiquei só no Eric mesmo. A gente casou, eu casei, eu tinha acho que tinha 34 anos quando eu casei em 93. E aí a gente demorou bastante para tomar a decisão de ter um filho, né? Ao contrário de muitos casais que já casam com um filho encomendado, né? Mas, aliás, assim, são parentes. Eu falei que o André é um sessentão bonitão, mas também ele tem uma mulher linda, né? Isso aí a gente tem que registrar também, né, André? Porque vocês dois formam um casal lindo, o Eric é a coisa mais linda. Eu, modéstia à parte, eu escolhi bem, né? Escolheu super bem, super simpática. Não, e é uma pessoa ótima também, assim, como mulher, assim, não poderia ter escolhido melhor a pessoa para ficar comigo, assim, para viver a vida comigo. A gente começou a namorar, assim, muito cedo, né? E aí ficamos aí mais de 10 anos namorando, daí nos casamos e estamos casados até hoje. Estamos desde
de 83, 82, 83 mais ou menos, que a gente está junto. Casal sucesso. E o que vocês gostam de fazer juntos? A gente adora viajar. Nós gostamos muito de viajar e a gente está tentando ver se nosso filho pega essa veia também, né? Ele já é adolescente agora. Rebelde. No começo ele gostava muito de viajar com a gente, de ir para todos os lugares que a gente ia e tudo mais. Agora ele já está um pouco mais assim, sabe? Já quer ficar mais em casa, já é mais caseiro, já... E a juventude, né, de hoje, Sim. que é o celular, né? O celular hoje é o grande parceiro deles, né? E eu estou quebrando a cabeça, como todos os pais quebram a cabeça, né? Que tem filho adolescente, com essa coisa de celular, com essa coisa de internet e tudo mais assim, porque a gente tem que ficar realmente muito ligado na vida deles, o que está acontecendo na vida deles, né? O que da educação dos seus pais você está trazendo para a educação do seu filho? Olha, Vanessa, principalmente assim, honestidade e respeito. Sabe, assim, meus pais, assim, sempre criaram todos nós, assim, muito, assim, rigorosos com a questão de ser honesto, sabe, de integridade mesmo. Trabalhei em vários lugares, assim, dentro do poder público. Eu não tenho um processo, não tenho uma denúncia, não tenho nada que, assim, desabone o meu nome, porque eu sempre falo para o pessoal, a função principal é proteger e preservar meu nome para o meu filho amanhã ou depois não sofrer, né, com seu nome sujo, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia muita gente que está se metendo na política, muita gente que está participando da política realmente acaba se metendo em processos aí meio complicados. Então, assim, foi uma coisa assim que os meus pais trouxeram para a gente, essa questão de ser honesto, de ser íntegro, de ser ético, de ter, assim, sabe, de respeito com as outras pessoas, respeito dentro de casa, educação meio da moda antiga, né? Adaptada para os dias de hoje, mas assim, acho que foi duas grandes heranças que eu trouxe. Ele vai pro basquete ou vai pro vôlei? Então, meu filho está jogando beach tênis, né? Está acompanhando a gente agora, modinha. né? Que é o esporte novo agora, né? Que é o beach tênis, que é o esporte que permite que eu e minha mulher, inclusive, a gente joga junto, né? Então, é um esporte que une gente com mais idade, com gente de menos idade. E a gente tem gostado bastante e ele tem participado muito com a gente. Ele gostava de pegar onda também, ele gostava de jogar futebol, ele gosta de fazer alguns esportes, sim. Mas assim, ultimamente eu tenho arrastado mais ele para jogar beach tênis com a gente. Sobre meio ambiente, qual que é o seu maior sonho, André? Meu maior sonho é que realmente a comunidade mundial entenda que as mudanças climáticas vão acontecer, que elas são inevitáveis. A gente vem falando isso há quase 30 anos e infelizmente agora ela está batendo na nossa porta. E as tragédias, né, assim, a gente precisa construir cidades resilientes, isso é, cidades que consigam sustentar essas mudanças climáticas, porque elas são inevitáveis, elas vão acontecer, porque nós já passamos do ponto sem volta, isso é, o que a gente já emitiu de gases de efeito estufa, gases que vão causar as mudanças climáticas, nós já passamos do ponto sem volta. Então, assim, elas vão acontecer, elas são uma consequência do nosso desenvolvimento, e eu só espero que a gente realmente tenha a capacidade de construir cidades novas, resilientes, para suportar essas mudanças, porque a gente vai ter que se adaptar a essa nova mudança, a esse novo clima que a gente vai ter realmente para o futuro. Tá certo. André, obrigada, viu? Eu Muito obrigada agradeço, por me receber aqui. Valeu. E aqui a gente fica com entrevistas de hoje, mas eu espero você no próximo programa. E além disso, você pode nos acompanhar no YouTube e também nas redes sociais. Agora nós temos Instagram, @TV Câmara SJC. Até mais. Tchau, tchau.